internautas, sejam bem-vindos, né, a mais um Ponto a Ponto da Mix TV Alternativa. Esse é o nosso primeiro Ponto a Ponto ao vivo. A partir de agora, em 15 dias, vamos estar aqui recebendo, né, pessoas e debatendo determinados temas dentro do nosso Ponto a Ponto. A insatisfação com os altos impostos e não bem aplicados, a ineficiência dos serviços públicos e a falta de assistência aos menos favorecidos traz muita indignação. Uma forma de ajudar a mudar este quadro ainda é através da política. Com ações simples, como o programa Ponto a Ponto, podemos contribuir e levar para o jovem que precisamos de um novo modelo de Estado, que trabalhe realmente para a população, ao invés de se servir a si próprio. Próximo ano, talvez seja mais um ano de eleições. Alguns grupos políticos já começaram a se organizar. Será mais um momento de escolher uma Santana do Acaraú que queremos viver nos próximos anos. As eleições é o momento jovem de você decidir que lugar vamos construir para as próximas gerações. O lugar que queremos para nossos filhos e netos. A escolha está em nossas mãos. E precisamos transformar nossa Santaninha num lugar seguro, simples e livre, onde cada santanense possa ir e vir. Um lugar onde todos tenham acesso à educação e saúde básica de qualidade, onde tenhamos a oportunidade de trabalhar, empreender e crescer. Precisamos melhorar a qualidade de vida de todos os munícipes. Você, jovem, quer um lugar com mais oportunidades e menos privilégio, pois saia da indignação que lhe cerca e parta para a ação. Com esta mensagem, a gente dá início ao nosso Ponto a Ponto de hoje, já apresentando aqui o nosso primeiro candidato. Ele que é filho de vaqueiro, né, natural de Santana do Acaraú, da região de Paus Branco, iniciou sua militância política muito jovem, né, em Fortaleza, já foi candidato a deputado federal, candidato a vereador em 2008, 2012 e em 2016, onde foi eleito a vereador, sendo o terceiro mais bem votado, com 1.089 votos. Estou falando dele, vereador do PV, Domingos Sávio. Boa noite, Domingos. Boa noite, Igor Braga. Boa noite, internautas. Você que está em casa agora nos acompanhando. Convido a todos para vir participar conosco desse momento importante. Parabenizar aqui a Mix TV Alternativa de Santana do Acaraú, por esse momento importante, dar a oportunidade da juventude participar, o chamamento da juventude para vir participar da política. Abraçar aqui os meus parceiros aqui de programa hoje, né? Nossos convidados. Você falou que candidato, mas você quis dizer o convidado, né? Você falou candidato, o convidado, o Marcílio aqui, servidor público do município de Santana do Acaraú, é isso? Servidor público, o Emanuel Sabino, universitário, jovem, ligado à igreja, ligado ao movimento religioso, também já com influência política em Santana do Acaraú, e também chamando a juventude a participar da política. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer pelo convite, estou honrado de estar aqui nesse primeiro Ponto a Ponto ao vivo, que eu participei de um gravado, salvo engano, ano passado. Foi muito bom, foi muito bem, repercussão excelente. E hoje nós estamos ao vivo. E quando é ao vivo, Emanuel e Marcílio sabe disso que o desafio é maior, né? Que nós vamos aqui responder perguntas instantâneas, e sabe que tipo de pergunta vai vir para a gente. E a gente vai ter que tentar aqui deixar o nosso internauta satisfeito o máximo possível para que tanto a TV tenha a sua audiência, como ajude a construir, né, o futuro da nossa Santana do Acaraú. Boa noite. Muito bem, Domingos. E você já pode, a partir de agora, né, participar enviando a sua pergunta para o nosso Ponto a Ponto de hoje. Nosso próximo convidado foi coordenador da juventude na paróquia de Santana por 2 vezes. Foi coordenador do setor de juventude do CNBB, da Diocese de Sobral, por 2 mandatos.
Foi vice-coordenador da Juventude Católica do Estado do Ceará por um mandato. Foi presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil do Centro Universitário INTA por 2 mandatos. Foi onde foi avaliado pelo FENEC, né, Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil, como melhor gestão do Centro Acadêmico da região norte do Ceará e terceiro melhor gestão do Estado. Atualmente está como presidente do Conselho dos Estudantes de Engenharia de Sobral. Eu estou falando dele, nosso convidado, Emanuel Sabino. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Igor Braga, né? Boa noite, o nosso amigo, companheiro, vereador Domingos Sávio, é o nosso jovem, né, de luta, o Marcílio, né? E quero saudar também os meninos que estão aqui na produção conosco, a todos os internautas, vocês que estão em casa, né? É um momento muito importante que a gente está começando aqui agora. Parabenizo o Igor, né, a todos que fazem parte da Mix Alternativa, pelo trabalho desempenhado em nossa cidade, na parte cultural, na parte esportiva, e também de estar levando a todos vocês, internautas, né, todas essas propostas, todos esses diálogos, em todos os âmbitos que nos são apresentados, em todas as áreas, como ele falou. Hoje nós estamos aqui falando de política, a juventude na política. Outro dia vão ter pessoas aqui falando, né, das mais variados temas e propostas. Então, isso é o que faz construir, né, a nossa cidade, o que nos leva a termos prosperidade e é o que garante a nossa democracia. Então, boa noite e vamos lá. Um abraço. Ok, Manuel, mais uma vez agradecemos. E agora ele, né, cursando zootecnia pela UVA, não é isso? Prestou serviço para a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, a SETAS, como entrevistador e digitador de programas sociais do governo federal. Atualmente, ocupa o cargo de agente de patrimônio da Secretaria de Gestão do município. Ele é pai da Maia Pereira Tiburcio e esposo da Paloma Pereira, né? Um jovem pai de família. Estamos aqui com ele, Francisco Marcelo Gonçalves Tiburcio. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Igor Braga. Boa noite, Domingos Sávio, nosso vereador. E boa noite também ao cara Emanuel Sabino. Bom, eu vim aqui, confesso que foi surpresa, assim, porque foi até de última hora que o Igor me convidou. Eu soube agora, no finalzinho da manhã. Aí, assim, eu comecei a me preparar para isso, porque de um tempo para cá eu já venho, aliás, me envolvendo frequentemente com política, porque eu vejo que a juventude ela precisa se envolver na política, porque é o nosso futuro que está diante disso. E precisamos também do apoio de todos, da população, para poder mostrarmos a ele que essa imagem da juventude é benéfica tanto para eles quanto para a gente, porque a imagem da juventude, ela não reflete apenas nos olhos da juventude, é dos adultos, dos idosos, todos aqueles que estão envolvidos naquele meio, no nosso meio, aliás. Muito bem, Marcelo. E já dando início ao nosso debate, nós vamos para o primeiro questionamento, né, e dizer que antes, né, você vai dar aquele trato, né, na barba, dar o trato no cabelo. Em Santana nós temos boas opções e uma delas é o Dom Chicote Barbearia, né, atendimento por agendamento, né, atende pela manhã das 9 ao meio-dia e à tarde a partir das 15 às 19 horas. Está ali localizado a Rua João Arcanjo de Maria, 481 Centro, aqui em Santana do Acaraú. Lá eu falei da Dom Chicote Barbearia, do nosso amigo Chicote, grande parceiro, nosso novo parceiro, dentro da programação da Mix TV Alternativa. Se você quiser agendar, é só você ligar o 996 18 90 10 e falar lá com o Chicote, da Dom Chicote Barbearia. Então vamos lá, dar início ao nosso debate dessa noite, dizer a você, internauta, agradecer pela sua audiência, já aqui conosco, os internautas Daniel Filho, né, o Dezinho Carneiro, Cláudio André, está aqui conosco também o Gilson Souza, sempre acompanhando a nossa programação. O Padre Norberto também é outro aí que não perde um. O nosso amigo Toninho da Empoeirinha também aqui ligado. A gente agradece a todos que estão aí acompanhando. E é o seguinte, dando início, eu queria dizer assim, pessoal, o Chagas Vasconcelos,
né, iniciou muito jovem na política, recém-formado, né, em Direito, né, ingressou aí, começou os seus trabalhos no ano de 55. João Ananias, também bem jovem, recém-formado, né, em Medicina, iniciou sua militância aí no início da década de 80, quando começou aí a sua carreira política. Mediante esses dois exemplos de jovens que emplacaram, né, na política, eu queria saber de vocês, política é ou não é para jovens? Eu posso começar sem problema. Apesar de eu ser o mais velho aqui da turma, né? Sou o mais velho, mas ainda tenho um espírito muito jovem. Eu já tenho uns 45 anos de idade, mas me sinto muito jovem. Queria também, antes de comentar, abraçar aqui o Daniel Filho, né? Que está aqui nos bastidores, né? O nosso técnico ali. O pessoal que está em casa não imagina como é que é uma transmissão dessa, né? Nós estamos aqui aparecendo todo bonitinho aí para vocês, que estão em casa, mas aqui tem toda uma equipe para fazer que isso aconteça. A política é para os jovens, sim, certo? A política é para os jovens, é necessário, urgente, para ontem, que a juventude tome o espaço da política. É a única forma de combater a chamada velha política que tanto se propaga. E você colocou aqui Chagas Vasconcelos e João Ananias. Você foi muito feliz em ter citado esses dois exemplos. Primeiro porque os dois têm uma história respeitada em Santana do Acaraú, que a gente não pode deixar essa história de lado. Os dois foram importantíssimos para Santana no momento de cada um, né? Evidentemente que teve alguns problemas depois, mas as pessoas têm que compreender a situação. Chagas Vasconcelos, por exemplo, eu lembro do Chagas quando prefeito, quando fazia a forma de fazer política, eu ainda lembro dessa época. Aquela época, a pobreza era tão grande que o que existia mais mesmo era o puro assistencialismo, era o puro, né? E ele escolheu uma área muito importante, que muitos políticos hoje esquecem, só lembram da época da campanha, que foi cuidar dos pobres mesmo. Os pobres na época, que hoje, se for comparado os pobres daquela época, o pobre de hoje, seriam os miseráveis. Né? Eu, por exemplo, na minha família, me coloco nesse meio. A gente passava muita necessidade. Então, dava graças a Deus, eu imagino quem morava nos bairros de Santana, mais periférico, quando passava o carro da sopa. Você não imagina o valor que era aquilo para aquelas pessoas. Para a gente que está, às vezes, numa vida mais confortável, acho que aquilo é uma coisa que não tem sentido. Mas, na época, era aquilo. Por exemplo, né? O Chaga, por que tem o dom? O Chaga bom. Chaga bom, cuidou do seu povo. Doutor Chagas Vasconcelos cuidou da forma dele, do seu povo. E ficou até o fim, não desistiu. Diferente de líderes, alguns líderes hoje, que entram na política com objetivos pessoais, e quando vê que o negócio não dá, cai fora. Vai embora, vão para outros lugares e se escondem do povo. Diferente do doutor Chagas. Mesma referência, aí vem o João Ananias. João Ananias em outra história, numa época mais de evolução do mundo, na época de evolução do mundo, onde era outra situação, já passou a ter as prefeituras mais recursos, mais organização, né? E aí o João Ananias já entrou em outra área, que foi na área de infraestrutura, foi na área de dar uma visibilidade a Santana do Acaraú. Portanto, esses dois jovens, Chagas Vasconcelos e João Ananias, eles são eternizados na história de Santana do Acaraú, e nós que estamos na política hoje, devemos levar como exemplo, sim, a luta deles. Claro que aprimorando naquilo que é da realidade do momento, né? Atualizando as necessidades atuais, não é excluindo. Eu fico muito triste quando vejo pessoas, às vezes, quando batem na velha política, exclui esse tipo de pessoas, né, que teve a sua história, que fez a sua parte. E eu acho que eu posso construir a minha história sem precisar apagar a história do outro. Né? Então, eu acho que nós que estamos aqui, Domingos Sarro, primeiro mandato, Emanuel Sabino está se propondo, já está bem infiltrado na política,
o jovem aqui, funcionário público, Marcílio, que milita na política ali nos bastidores, não sei se vai enfrentar, digamos assim, partidariamente, mas eu faço um chamamento, dizer o seguinte, o jovem, que é a pergunta principal, né? O jovem precisa entrar com garra, com força na política. E só tem uma forma. Primeiro é se filiar a um partido. Depois é ir conhecer a realidade. É muito fácil, Emanuel Sabino, e os internautas que estão em casa, você está atrás de uma rede social, é muito fácil escrever. É muito fácil você digitar, o seu pensamento, você jogar na rede. Agora, e você precisa sair do seu conforto, do seu lar, ir lá no Jericó, ir lá na Rua Nova, ir lá na Lagoa dos Lopes. E aí sim, daí você vai ter uma visão real, e aí você vai se comover e vai dizer assim, meu Deus, eu preciso ajudar esse meu povo. E essa juventude, você que está em casa agora, o jovem, pense nisso. Venha participar da política com P maiúsculo. Porque o que as elites mais querem mesmo é que você pense isso, que a política é só ladrão, que a política é só bandido, mas nós temos grandes projetos, que eu vou daqui a pouquinho, se estiver oportuno, eu vou citar projetos importantes que nós temos, inclusive em Santana do Acaraú, advindo da política. Muito bem, os colegas concordam aí. Qual o ponto de vista de vocês sobre o questionamento aqui posto? Você pode só repetir a pergunta principal? Pergunta bem principal. A política é ou não é para jovens? Sim. Só antes de você responder, que estão perguntando aqui, desculpa, Manuel, é sobre a nossa outra convidada, né, que não compareceu, ela teve os compromissos de última hora, né, que era a Elisa Araújo, e a gente mais uma vez agradece o Márcio por ter aceito o nosso convite de última hora e estar aqui substituindo ela. Desculpe mais uma vez, Manuel. Antes de começar, eu quero aproveitar e saudar aqui o nosso amigo Martins, lá da Canafístula, né? Nosso presidente lá da Associação da Comunidade de Canafístula, que está aqui na escuta. O nosso amigo também, Manuelzinho Canafístula, também, que está, né, na escuta, está aí conosco. O Daniel, que está aqui também com a gente. O seu Gilson também, o Padre Norbério, o JP Ricardo, né, que é um jovem que também se envolve na política sempre, né, um rapaz que eu conheço, pelo pouco convívio que tive, gente boa, né, e assim, a política ela é não só para a juventude, mas como a política ela é para todos, a política ela é para todos. Mas a juventude, como nós sabemos, a juventude por si só ela é ousada, ela é determinada. Quando a juventude se une por alguma causa, nós sabemos disso, as grandes revoluções, elas demonstram isso, a juventude sempre consegue. O Igor foi muito feliz ao falar, ressaltando aqui o que disse o nosso amigo vereador Domingos Sávio, né, desses dois grandes líderes que Santana teve, que eu tiro o meu chapéu, que eu tenho profundo respeito e admiração, né, que foi o Chagas Vasconcelos, que foi um grande homem na nossa cidade, na sua época, a sua história, né, tem muito a trazer para Santana. Onde nós chegamos hoje, nós escutamos as pessoas falarem, né, terra de Chagas Vasconcelos, as pessoas falam assim, terra de Chagas Vasconcelos, e também João Ananias, né, que também deu a sua parcela de contribuição para Santana, né, fez também muitas coisas pela nossa cidade no seu mandato de prefeito. Não podemos, né, muitas vezes existem os ataques, mas não podemos deixar, né, que isso possa suprir as coisas boas que os dois fizeram. Os dois falharam também, pois somos humanos, né, nós somos humanos, e aí todos nós temos as nossas falhas, todos temos os nossos defeitos, e não estamos, né, em nenhum momento longe de passarmos por ela. Mas, com certeza, na vida a gente vai aprendendo, na vida a gente vai crescendo, e como nosso amigo Domingos falou, para poder entrar para a política, você deve conhecer a realidade do povo, você deve conhecer a realidade das pessoas, né? Há algum tempo já eu tenho um trabalho voltado com a juventude, na zona rural, aqui na sede, e nós conhecemos, né, a realidade, não a fundo como é para conhecer, que eu acho que isso sempre a gente vai aprendendo ao longo de cada dia, mas
Nós conhecemos a realidade em que vive o nosso povo. Nós conhecemos a realidade em que vive as pessoas que moram na zona rural. Nós conhecemos também a realidade das pessoas que moram aqui na sede, né? Então, isso é necessário conhecer para que através disso nós possamos encontrar projetos, programas que venham de encontro a beneficiar estas pessoas, principalmente as que estão à margem da sociedade, né? Principalmente aquelas que estão, né, à margem da sociedade, são as que precisam e necessitam muitas vezes desse olhar, né, desse olhar humano, que nós sabemos que o mundo hoje está desumano, as pessoas só pensam em si, muitas vezes, as pessoas só querem para si e esquecem, né, dos outros, sendo que eu vou falar uma frase aqui de Dom Bosco, que inclusive eu coloquei numa foto que eu publiquei ontem nas minhas redes sociais, que ela diz o seguinte, né, Dom Bosco, que era o santo padroeiro da juventude. Na igreja ele é tido como santo padroeiro da juventude. Deus nos colocou no mundo para os outros, né? Então nós estamos aqui a serviço dos outros. Político é nada mais, nada menos do que um servidor do povo, um servidor das pessoas, né? Às vezes as pessoas pensam que o político é o patrão, muito pelo contrário. Os patrões somos nós, somos as pessoas que pagamos todos os dias os nossos impostos, somos as pessoas que estamos ali contribuindo diariamente com isso. Os políticos, eles devem colocar na cabeça que estão ali para servir, para trabalhar, para melhorar a vida com programas que beneficiem a todo o povo. Por que é que a gente citou esses dois nomes, né? Porque a gente vê muitas pessoas comentarem que a juventude não tem responsabilidade, que a juventude não é para política, não sei o quê, e a gente tem que quebrar esse tabu. São até nomes que marcaram a história de Santana Caraú, né? Que começaram com a politicamente. Eu não conheço a verdadeira política desse tempo, porque até não convivi, mas eu acompanho historicamente e vejo que realmente o que eles pensavam, queriam fazer aquela mudança do nosso município, é o que a gente quer hoje, quer ver, que a gente vê essa realidade, convive com essa realidade e quer fazer essa diferença, começando a partir da política, que é a base que a gente vê, que é como pode ser mudado essa realidade, que é por conta que tem aquele certo poder, a política do município. Muito bem, Marcelo. E assim, pessoal, a gente tocou aqui num ponto aqui, né, o que é, né, se a política é para a juventude. Agora eu quero saber de vocês, o que é que a nossa juventude, os jovens santanenses, acham, dizem, né, nas falações de vocês, nas andanças de vocês, o que é que nossa juventude pensa da política? Bom, Marcílio, fica à vontade. eu estou até com a pesquisa aqui, que foi feita pela FEMECOS, de PUC do Rio Grande do Sul, sobre a questão do jovem na política. E assim, a pesquisa diz que de jovens de 18 a 34 anos, um contingente de 70,24% se interessam na política, desses últimos 5 anos para cá. Apenas 2,35% não se interessam. E até uma questão que eu frisei aqui foi que, numa escala de preferência, a questão da política, ela fica em terceiro lugar, fica na frente até da questão de esportes, como futebol, e a gente vem vendo isso aí, que o interesse da juventude vem crescendo de uma forma ascendente, gradativamente, porque eles querem fazer a diferença e eles sabem, eles não, nós, que nós somos jovens, sabem a diferença e o poder que a gente tem nas mãos. E eu acho que não é preciso ser jovem para poder ter a juventude nos olhos. Qualquer um de nós, independentemente de idade, gênero, qualquer coisa pode fazer a diferença. E a gente vai vendo isso aí daí para frente. Eu vou contar aqui minha história, porque assim, eu comecei a envolver assim, na política no finalzinho do ensino médio, que eu vi realmente, como o Domingos Salvo falou, e também o Emanuel frisou, essa realidade que vive Santana. A partir do momento que eu saí do ensino médio, eu comecei fiz o vestibular, cursei zootecnia por 2 anos e meio, não finalizei por conta de problemas pessoais, mas depois disso,
Eu fiz a seleção que teve para o município, para a seleção da SETA, Secretaria de Assistência Social. Passei. Com isso, eu tive aquele envolvimento maior na área social. Foi de interessar desse meio com a família, que eu era entrevistador do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. E eu tinha aquele convívio porque eu visitava casa a casa, visitava os interiores, fazia as visitas nos interiores, naquelas famílias que mais precisam e necessitam de um apoio maior que eles não têm condições. E assim, eu vendo essa imagem, e eu procurei saber, procurei a lei orgânica do município, fui até a Câmara para pegar isso aí, para a gente ver o quão é importante a juventude e o quão poder ela tem para poder mudar isso aí. Porque a gente sabe que o legislativo, ele pode, mas tem que ter um interesse. Aí daí a gente vai vendo a realidade que a gente enfrenta. Muito bem, eu acho que nada acontece por acaso, viu? Está sendo muito bom ter você aqui, Marcílio, né? Enriquecendo aí nosso... Mais interessante, Igor, foi a parte do Marcílio, dessa pesquisa que ele traz para a gente, né? Que eu queria até depois que você passasse para a gente aqui, porque essa pesquisa ela é muito importante para a gente conhecer de fato. E outro fato importante na fala dele é quando ele disse que passou a conhecer melhor ainda quando ele passou na seleção e foi a campo. Foi o que eu falei no início. Comecei a ter o contato com essas famílias. Aí você sentiu de perto. Isso. Às vezes o que você está vendo não fosse nem a que você imaginava uma coisa, e quando você se deparou, viu a cor maior. Isso, porque assim, a gente ouvia, aliás, dentro daquele meio, a questão dessa necessidade que essas famílias passavam, mas não tinha aquele contato. Aí depois disso aí que eu fui realmente se interessando, que eu tive o contato com essas famílias, que eu fui vendo a realidade, que a gente sentiu, que a gente começa a sentir também o que aquela família passa com as informações que a gente recebe. E quando você, só para que o internauta entenda como esse debate é importante, e quando você já chegou numa casa, ou em algumas casas, e você se deparou com aquele problema lá daquela família, aí você sentiu aquela vontade de resolver sem poder resolver, não já? Isso que é o que mais dói na gente. Porque a gente tem aquela vontade, tem aquele interesse, tem aquela intenção de fazer diferente e querer tentar ajudar. Só que a gente não tem condições. Muito bem, Manuel Sabino, o que é que a juventude santanense pensa da política? Pelo que nós pudemos ver nas nossas rodas de conversa, né, junto aos nossos amigos, junto aos vários jovens que a gente tem contato aqui em Santana, muitos, não só jovens, mas muitos estão desacreditados. Infelizmente, a classe política, não digo só pelo município, mas a classe política no geral, ela está muito desacreditada, né? E isso tem que mudar, né? Esse quadro tem que mudar, porque é através da política, é através do meio político que se emana todos os programas, todas as ações, sejam elas na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, né? Então, a juventude santanense, penso eu, e pelo que vejo, né, muitos são desacreditados, sim, com a política, né, mas eu creio que no fundo tem aquela esperança, né, brota aquela esperança, porque o que faz com que os nossos jovens, né, vivam de forma melhor, essa esperança que brota no coração de cada um, né, de sonhar por dias melhores. Como eu dizia no início, todo jovem é ousado, todo jovem é determinado, e a juventude ela gosta, sim, né, de lutar por seus ideais. Eu acho que isso é o que conta muito, né, ainda em boa parte dos jovens, e o que gera esperança na juventude. O que a gente vê hoje, né, nós tivemos agora uma eleição passada para prefeito, né, o Domingos Sávio sabe disso, o Marcílio sabe disso, você sabe disso, eu sei disso, todos os internautas sabem disso, né, a campanha de prefeito de 2016, tanto do atual prefeito Marcelo Arcanjo, como da candidata, né, que perdeu as eleições de 2016, a Edilúcia, né, ela foi encampada e foi encabeçada pela juventude. Né, a juventude fez valer aquele momento. Nesse momento aí que eu também comecei a ver aquela interação da juventude em querer fazer a mudança. Porque assim, foi um contingente muito alto
em relação a eleições anteriores, a juventude se está ali no meio da política, porque era difícil de se ver uma ação dessa, da juventude se envolvendo com a política. E a partir daí a gente vê que a gente tem o poder nas mãos de ver, porque ninguém é obrigado a votar em candidato algum. A gente vota naquele candidato que lhe representa melhor. Muito bem, a gente vê muitos jovens só reclamando nas redes sociais, criticando tudo, mas não partem para a ação, ficam só nessa. Então, jovem, vamos se envolver, vamos ser políticos, vamos mudar essa realidade e sair um pouco Pronto. mais no mundo virtual, não é isso? Deixa eu só. O nosso amigo Eliésio, do Rodeador, está online, né? Eu quero aproveitar, está aqui com a gente, participando. Eu quero aproveitar e parabenizá-lo, né, pelo empenho, que nós sabemos disso. Né? O Eliésio, junto com o deputado em que ele apoiou, o ex-deputado Tomás Holanda, trouxeram para Santana e ontem foi entregue 2 tratores, né, que vão beneficiar o Fórum dos Assentados e vai beneficiar também. Mas aí nós vamos voltar aqui no assunto Pode voltar. da juventude, Deixa eu só responder aqui o JP Ricardo. O que o JP está perguntando aqui sobre o Conselho Municipal de Juventude, né, e também fala da pesquisa do Marcílio, né, para que nós jovens saibamos como lidar com tudo isso e para que os nossos políticos também, né, saibam como está acontecendo, como é que está a vida da juventude, o meio social da juventude aqui em Santana. O projeto do Conselho Municipal de Juventude, nós sabemos que é um projeto riquíssimo, criado pelo então vereador na época, o Manuelzinho Canafístula, né, já é lei no município, né, então, muitas vezes, por falta de apoio, né, do próprio poder público, da própria repartição que toma de conta, isso não vai para frente. Isso não é de agora, isso já leva desde quando foi criado, né, muitas vezes tem algo por trás que impede com que isso seja colocado na prática. E isso de você ter falado, né, o Ricardo, vou lhe chamar de Ricardo, isso de você ter falado que precisa ser feitas essas pesquisas aqui em Santana para poder levar aos olhos dos gestores, tanto os vereadores como a prefeitura, né, como é que está a nossa juventude, programas que beneficiem esses jovens, políticas públicas sérias, comprometidas com a juventude. Isso é importante, o que o Marcílio trouxe aqui é importante, o que o vereador Domingos Sávio falou, né, em termos de nós criarmos sempre, termos esse olhar para a juventude, isso é importante, e isso de você falar dessa pesquisa aqui no nosso município, isso é importante para que esteja embasamento, né, em cima de projetos para beneficiar essa juventude, principalmente essa juventude ociosa que vive hoje, né, nessa ociosidade, esse genocídio, que nós sabemos que no nosso país a morte de jovens aumenta cada vez mais, né? Então nós precisamos de políticas públicas que melhorem a vida dos nossos jovens, principalmente aqui em Santana. Pois é, não só a questão de suicídios, como a questão da evasão também de Santana está muito grande. Eu estive acompanhando o IBGE de um tempo para cá. Em 2008 o censo constava, eu acho que era mais de 33 mil habitantes. Já em 2010, o censo, a quantidade de habitantes de Santana baixou para 29.997. Hoje, essa última que teve, 2014, estão finalizando agora a pesquisa de 2018, 2019. Santana já está chegando à beira dos 28 mil habitantes. Por conta dessa evasão, que o setor público ele não oferece tanta coisa tanto para os jovens quanto para a população em geral por conta disso. A gente está deixando de investir no município para poder sair, investir em outros lugares, e quem pode investir no município não investe. É isso aí. Só para pegar aqui ainda a fala do Emanuel, quando se pensou no Conselho, em criação da Secretaria da Juventude, né, na época a gente era departamento, junto com o coletivo jovem... de cultura, né? Não, cultura e juventude. Antes que éramos apenas departamento, nós, junto com o coletivo jovem do sindicato, o Grêmio do Nazaré Severiano, a
Pastoral da Juventude, vários segmentos, né, lutamos muito pela essa causa. E uma das nossas conquistas foi o Dia Municipal da Juventude Santanense. Santana é um dos poucos municípios que existe o Dia Exclusivo da Juventude, né, que é o dia 27 de novembro, é o Dia Municipal da Juventude Santanense. Né? Eu queria só pegar aqui quando o Emanuel colocou, a questão da juventude, né? Falando da juventude na política, e aí eu acabei fugindo aqui o que eu ia falar. Mas eu estou lembrando aqui em relação ao Emanuel, quando eu lembrar eu volto para o Emanuel. Mas eu estou lembrando do Marcílio aqui. O Marcílio colocou da evasão, né? E a evasão é uma das nossas maiores preocupações que a gente tem que ter. Principalmente nas escolas. Principalmente nas escolas, porque o município perde recurso. E a gente vem alertando isso há muito tempo. Os municípios vizinhos, Morrinhos, Massapê, estão mandando pegar alunos nossos dentro do nosso território. Eu estava até conversando com os colegas que a gente tem que ver a legislação, se a legislação permite isso, por exemplo. Por exemplo, também recebeu um ônibus de Morrinhos, para levar os alunos de Santana para Morrinhos. Né? E a gente não pode proibir, por exemplo, os pais de levar os seus filhos para onde acha melhor, onde, né, tem uma educação um pouco melhor. Por exemplo, Fazendinha agora, fecharam a escola de Fazendinha. Mas você sabe qual foi o motivo dessa escola ter sido fechada? Pois é, o motivo, a administração tem um motivo, né? Alega um motivo, e a população tem outro, né? Diz que não é bem assim. Então, o que eu vejo é o seguinte, o que eu acho que esse fechamento de escola, que eles alegam que é para melhorar a educação, em algumas situações eu compreendo, mas a minha preocupação é isso, é assim. Você chega, por exemplo, vamos falar aqui de políticas públicas, dentro desse tema, em uma comunidade. Você chega lá na Ipueirinhas, por exemplo, eu fico olhando o que é que tem aqui do município. O que é que tem aqui? Ou então, a escola não tem uma escola. É o único bem que tem naquela comunidade do município, é uma escolinha lá para as crianças. Aí aquele povo todo ano vai votar, vota vereador, em deputado, não sei o quê. O único que eles têm lá é aquela escolinha. Aí a administração vai lá e tira e coloca para outra comunidade, alegando que os alunos é pouco, não sei o quê, e leva para outro local. Aí eu pergunto, o que foi que ficou da administração pública naquele local? Aí é que vem a questão da evasão, inclusive transferência de títulos para outras cidades, como lá no caso é Sobral, né? Aí por isso que nossa Santana está encolhendo. Então, assim, eu acho, minha visão, é que a última decisão que um gestor deve fazer é fechar uma escola, né? É fechar uma escola em uma localidade, e principalmente numa localidade que não tem um outro suporte, um outro equipamento público, né, do município. Isso é uma preocupação muito grande. Na Baixa Fria, na Fazendinha fechou para levar para a Baixa Fria, porque o prédio não sei o quê. Aí, do outro lado, tem uma escola do campo lá tão próximo, não dá para fazer um convênio, manter aqueles alunos ali, abrir um diálogo, que é outro problema. Nós, se um dia eu chegar lá, se um dia eu for, que hoje já estou na Câmara, estou fazendo a minha parte como vereador, tenho feito isso na medida do possível, não sou perfeito, porque, na verdade, nós temos uma dificuldade também de trabalho, nós precisamos de apoio, nós precisamos de ter uma equipe, de ter uma assessoria, nós precisamos de vários fatores, e nós precisamos também dar a resposta do poder executivo. Mas, se um dia qualquer um de nós chegar lá, na gestão pública, digamos assim, à frente, ou numa secretaria, e nós a temos gente que vê pensar... até também que tem alguns lá que estão lá que nem exercem o cargo, né? Pronto. Nós temos que fazer o seguinte, antes de tomar medida, qualquer medida, tipo fechar a escola, que é o tema aqui, aqui no momento, vamos conversar com a comunidade primeiro. Vamos colocar aqui quais são os benefícios que o município vai ter com o fechamento dessa escola. João Alfredo, por exemplo, eu não entendo como é que se fecha uma creche, uma escola, com 53 alunos, meus amigos. Com 53 alunos. Aí eu pergunto, o que é que tem, qual é o equipamento público que tem no bairro João Alfredo hoje, funcionando do município? Se só tinha a escolinha e fecharam. Então, assim, esse é o problema da evasão. O problema maior da evasão
do município, perder pessoas, perder investimento, não querer investir aqui, é falta dos últimos administradores passados, infelizmente, não têm se preocupado com isso. Por exemplo, por que nós defendemos na Câmara que Santana tem que ter isso? Eu venho defendendo há muito tempo, antes de eu ser vereador. Tem que ter o mínimo de distrito industrial. Aí o cara diz assim, mas domingo sábado o prefeito vai desapropriar um terreno, deixar exposto lá para uma empresa, e se essa empresa nunca aparecer? Bom, é assim, a coisa mais difícil do mundo é você ganhar na Mega Sena, não é? O mais difícil do mundo. Mas se você não jogar, a certeza nunca vai ganhar. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Um problema sério que nós temos em Santana, a juventude por isso que a juventude tem que estar na política, é justamente essa falta de visão de futuro. Né? Por exemplo, você apresenta um projeto de lei lá na Câmara, mas isso aqui não é para Santana. Isso aqui não é para Santana. Santana, gente, não é diferente do mundo, não. Com a globalização, Santana faz parte do mundo. Né? Mas para muita gente, não, isso aqui não é para Santana. Isso aqui é para... Ontem mesmo tem um cara lá em casa falando da carro de som, por exemplo. Carro de som, né? O cara chegou lá em casa. Eu disse assim, olha, tem que organizar isso, rapaz, tem que ter uma lei municipal para autorizar a quantidade de som das propagandas, você está autorizado pelo município, você emitir o seu alvarazinho de funcionamento, como, por exemplo, eu vi isso lá em Guaraciaba, por exemplo, os carros de som que faz propaganda, na traseira do carro tem a lei municipal número tal, aí está autorizado a fazer a propaganda, não é qualquer um, não é o Igor Braga pegar o carro de som dele e botar na rua, né? Mas na hora que você falar isso aqui em Santana, isso não pode aqui não, isso aqui não pode não, porque a cidade diz logo assim, a cidade é pequena, a cidade não tem renda, e nós vamos crescer como, Marcílio? Se nós não avançarmos? Muito bem. Nós trabalhamos por conta de Ivanildo Mesquitas, lavagem de estofados. Trabalhamos com lavagem de colchão, sofá, poltronas, cadeiras, almofadas, travesseiros, banco de carro e teto de carro. É só você ligar no 997-9990-61 ou ir até a rua José Mendes, 626 Centro, e falar com ele, Ivanildo Estofados. A gente está vendo aí que está muito interessante, né, o debate, já quase uma hora já, e até agora só deu para fazer 2 perguntas, e temos algumas perguntas dos nossos internautas, né? Agradecer o JP ligado, o Francisco Martins, né? Essa turma aqui sempre acompanhar, a Lucila Monteiro, doutor Marcos Cordeiro, né? O Eliezer aí do Rodeador, ligado aí, agradecer o Luan Alex do Som do Baque, hoje fazendo a técnica. Nossa próxima questão, nós vamos fazer duas referências, né? Assim como fizemos na primeira. É o seguinte, sobre os deputados mais jovens do Brasil, né? Nós temos temos o estadual mais jovem do Brasil, que se elegeu com 20 anos e assumiu com 21 anos, né, que é o YouTube cearense André Fernandes, né, o deputado mais jovem do Brasil e o mais bem votado do Ceará, né, com aí mais de 100 mil votos. Temos a deputada federal, né, do PTB, lá do Paraná, Luísa Casiani, a mais jovem do país, com apenas 22 anos, né, e usou aí em sua campanha uma estratégia bem conhecida entre as gerações aí, que são as redes sociais, fazendo aí muitas lives, assim como o André Fernandes também, sua campanha foi quase toda também através das mídias sociais. E eu pergunto, né, as redes sociais, essa tecnologia, pode ajudar a juventude de uma cidade pequena como Santana do Acaraú na política? Não só pode, mas como ela é a principal ferramenta hoje, nesse meio que a gente vive. Falando aqui do André Fernandes, o Daniel Neto conhece, a gente faz parte até a gente, vamos dizer assim, a gente é do mesmo lado. A questão que ele fazia, a gente vem acompanhando ele já desde o começo, foi essa mesma ideia que a gente tem. Ele tinha aquela revolta da velha política.
aquela velha política que, digamos assim, ela não tinha escrúpulos. Que a velha política não tem escrúpulos é aquela regra da velha política, que ela não aceita ter derrota. Ela vale tudo, menos perder. E ele já pensava diferente. Ele já era aquele jovem que já pensava diferente, mas pensava diferente, digo, da velha política. Ele pensa assim, junto com a gente jovem. E sobre a questão do marketing que ele fez em cima disso aí, da campanha totalmente pela internet, ou pelo menos a maior parte, como ele já era conhecido, tem um candidato também que foi vereador, o Erasmo Gomes, que é amigo nosso, que veio junto com a gente, que dá apoio a gente. Ele contou que ele morava no Rio de Janeiro, vinha para Camusim, ele é vereador de Camusim, vinha para Camusim, gravava vídeos em determinados pontos da cidade com a intenção de ser divulgado. Ele fez de 80% somente pela internet, a campanha dele. Porque assim, é um meio hoje que a gente vê que está mais vigente, que está mais acessível, que está mais perto da população. Porque hoje todo mundo tem internet em casa, ou a maioria da parte. Eu trago essa discussão porque falando com um vereador, e isso aí não ajuda ninguém não, isso aí não elege ninguém não, perder tempo, não sei o quê. Tem gente que pensa assim, né? Como é que o Sabino pensa? Olha, as redes sociais hoje são ferramentas importantíssimas, né, no meio social, no meio político. Nós tivemos exemplos de deputados eleitos através das redes sociais, um presidente eleito também através das redes sociais. Isso até foi mostrado com poucos custos, né, na campanha. Sim. A gente sabe que uma campanha tem seus custos e até nessa parte social também ele gera lucros, né? Mas ele diminui muito a questão do gasto na política. Então, assim, hoje as redes sociais são ferramentas importantíssimas, né? Através da rede social a gente consegue chegar a milhares de pessoas, nós conseguimos expressar as nossas opiniões, nós conseguimos expressar as nossas indignações de forma ética, de forma coerente, né? De uma forma que não vá, né, atacar o político fulano de tal para denegrir a sua imagem ou algo do tipo, né? Como o Jorge falou aqui há pouco tempo, estava falando aqui, dando fazendo uma crítica construtiva aqui a nós, ao programa, né? Então, nós devemos saber acolher também as opiniões, isso faz parte da política, né? A política é nada mais, nada menos do que você saber lidar com as diversas situações, né, em que nós vivemos, nas diversas situações que são colocadas, né, no nosso meio, e para que com isso nós possamos melhorar, né, o debate, o diálogo. Eu sempre acreditei no diálogo, no debate, consegue alcançar várias coisas, e as redes sociais estão aí para isso, né, para ver o debate ético, para ver um debate coerente, né, um debate que leve a ter propostas de futuro, de mudança. Né? Então, as redes sociais têm se mostrado bem presentes, né, na vida hoje da sociedade, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade do mundo inteiro. Né? Tudo hoje nós vemos através da rede social, mas na rede social também existem as formas de pecado, que são as chamadas fake news, né, que é algo que problema muito sério, fake news. A nossa cidade aqui, a gente vê muito isso, tem muitos fakes. Com certeza. E isso não constrói. Né? É um dos problemas que acontecem, né, na vida da política. Isso mostrou agora na eleição passada, né, entre os presidenciáveis, né, do segundo turno, o Fernando Haddad do PT, o Bolsonaro do PSL. A gente viu que foi fake news de um lado e de um outro, uma total baixaria. Né? E a política, eu não acredito na política que leve para o lado da baixaria, mas eu acredito na política que leve ao diálogo, que leve à conversa. E é justamente nessa parte que eu queria tocar, como você colocou, do André Fernandes. Eu acompanhei alguns vídeos do André Fernandes, aí a minha preocupação com a rede social é essa parte, porque quando a juventude não tem um conhecimento, a exemplo que o Marcílio colocou aqui, o Marcílio colocou um exemplo inicialmente, que nunca mais vai ser da minha cabeça. Onde eu tiver no debate sobre juventude, sobre conhecimento, eu vou levar esse exemplo. A gente só conhece melhor quando está próximo.
Então, muitos jovens estão na rede social, estão embriagados pela a digital ali, as redes, e ele só visualiza aquela situação. O André Fernandes, por exemplo, fez muita baixaria nas campanhas dele, no YouTube dele. Até na vida pessoal do governador, por exemplo, aqui não estou defendendo o governador, não tem nada a ver, mas assim, eu não gosto de ver nenhum tipo de postagem de baixo nível, entendeu? Frouxo, não sei o que, tá um exemplo. Por exemplo, quando eu debato aqui, por exemplo, alguma coisa que eu não concordo... Foi até rebates que ele fez, né? Isso, aquele caso da Bíblia, por exemplo, da Bíblia, dizer que o cara jogou uma Bíblia no lixo e tal. Mas dizer, aí... um absurdo. Então, assim... Não é que foi absurdo, é porque foi o que estava se passando no momento. Não, ali foi montagem de parte dele, ali foi... assim, o que o André Fernandes fez, e aí eu compreendo a forma que ele encontrou. Ele mesmo disse numa entrevista que os amigos dele que deram conselho a ele, rapaz, se tu tem um canal, vai para cima, dá certo. É mais fácil para mim fazer esse tipo de divulgação que o povo que está lá fora, que não conhece a realidade, então que está... Você pega a massa que está revoltada com os políticos. É simples, está todo mundo revoltado. Então eu vou lá bem na ferida, eu digo, olha, é tudo ladrão, nenhum presta, não sei o quê, não sei o quê. Aí o povo diz assim, é verdade, o cara é esse. Aí esquece, aí elimina aquele grupo e renova. Acaba renovando, porque coloca a pessoa lá, às vezes, com despreparo. Porque assim, não é a política, não é uma brincadeira qualquer. É coisa muito séria. Eu estou ali na Câmara e fico observando isso. E eu vou dar um exemplo para a juventude aqui. Você quer se espelhar na boa política? Vou dar só um exemplo aqui. Pesquise sobre a deputada Tabata, deixa eu ver aqui, Tabata Amaral, né? Tabata Amaral, pronto. Leia sobre ela, acompanhe a entrevista dela, que você vai ver o perfil. Eu assisti uma entrevista na Globo News daquela deputada, que é uma deputada jovem. Eu fiquei assim, sabe? Essa coisa que tem boa na política. Agora, eu não posso pegar um canal de YouTube, uma rede social, e pegar, por exemplo, tudo que o Marcelo faz de errado no município e está ali explorando aquilo com baixarias. Eu posso reclamar, denunciar, solicitar, mas eu não você posso... tem que ver os dois lados da história. Os dois não lados. Adianta ir só ver um lado e acusar o outro. A Claro. gente tem que ver os dois lados para ver o real, o que acontece ali no momento. Exatamente, mas é assim, existe uma colocação assim, se você está com a dor, por exemplo, você quer tomar um remédio para dor, então você vai na farmácia, ou vai no médico, o médico passa a receita, você vai comprar remédio para a sua dor. Agora, você está com dor, quer passar dor, quem vai curar a sua dor? O médico que vai medicar e o remédio que vai curar. Então assim, se um morador do bairro faz uma filmagem de um buraco na rua, um lixão, e ele reclama da administração, ele não precisa ir lá na prefeitura saber quem foi que sujou aquele local, ele tem que reclamar que está sujo. Aí cabe à assessoria de imprensa da administração, por exemplo, ou o próprio gestor, mandar limpar aquele terreno. Né? Isso é uma coisa. Mas só que, voltando aqui para a rede social, o perigo da rede social é muito grande. Rede social já matou gente inocente. Rede social já lixou gente inocente. Rede social já expôs para o cidadão de bem que não tem, mentirosamente. Então, assim, aí é o que está o perigo. A juventude precisa estar inserida na política, precisa entrar na política, mas ela precisa também ter muito cuidado com essa relação rede social, juventude e a política. Você vê, por exemplo, nas redes sociais, uma divulgação em massa dos grandes projetos que nós temos no Brasil, voltado para a juventude, na educação, na assistência social, no emprego. Alguém está debatendo, por exemplo, porque acabaram com o Ministério do Trabalho? Alguém tem noção do que é o Ministério do Trabalho? Esses jovens que estão aqui na rede social, estão no dia a dia, eles pesquisam sobre isso? Eles estão preparados para conhecer isso? E isso nós temos que conversar. É sério a situação. O Ministério da Cultura, jovens. E hoje eu quero parabenizar a juventude que foi para a rua. Hoje, dia 30, estava aqui vendo aqui alguns flash, milhares e milhares e milhões, vou botar milhões de pessoas do Brasil afora foram na rua, aí eu gostei. Qual foi a pauta dessa manifestação? A educação, o corte
o corte do governo na educação. Mas você sabe que não teve corte, né, da educação, foi um contingenciamento, e aí já é diferente. E só para lembrar Mas que isso corte aí- e contingenciamento é diferente. O contingenciamento, ele está ali, o dinheiro está sendo guardado. E a questão também, que dizem que foi 30%, né? Foi 30% de 3,5% daquela renda. E não foi cortado nenhum salário de professor, verbas que vinham para pesquisa, não foi. Foi apenas um contingente que estava ali sobrando para fazer esse contingenciamento, justamente para ter o que investir amanhã, que ia ser liberado até em agosto. Sim, mas se esse dinheiro tá ali, ele estava disponível para aquela instituição, e aquela instituição não tem mais a garantia de usar aquele recurso, como é que ela vai se planejar? Ela não pode fazer planejamento. Não, você trabalha com orçamento. Por exemplo, se eu tenho um orçamento mensal na minha casa de R$1.000, aí eu tenho ali, eu posso até estar guardando R$100 todos os meses, mas eu estou me planejando em cima daquele valor. Se tem um projeto de pesquisa da universidade que depende desse recurso, e esse recurso ele é bloqueado, porque é um bloqueio. 3,5%. Mas será possível? Não foi. Mas me diga uma coisa, será que esses professores, pesquisadores, reitores estão todos errados? Não, ali 50% tem questão política envolvida. Ali é um movimento, e talvez 25% estão sendo usados como massa de manobra. Se você pesquisar, ou até qualquer um aí pode pesquisar, Gabriel Fernandes e não estou lembrado o nome do outro, que ele faz as pesquisas, a questão disso aí. O Kim Kataguiri também do MBL, ele chega, e o Arthur Duval do Mamãe Falei, ele chega nessas manifestações e começa a entrevistar o pessoal. Ali, grande parte não sabe o que está acontecendo ali. São usados como massa de manobra para fazer aquele movimento. Então as universidades, todas as universidades do Brasil que estão se manifestando contrário a esse recurso que o governo não está liberando, eles estão errados. Não é que estão errados, é porque estão sendo usados. Ora, um reitor, se usar um reitor, um cara... Como é que se usa um reitor? Como é que se usa um professor da Universidade Federal, da Universidade Estadual? Não é que é usado. A questão é o seguinte... usar o cara aqui lá vai ter aquela verba sobrando. Você acha que o reitor vai querer repassar aquela verba para tirar... Aliás, do que estava sobrando para poder deixar ali guardado? Então tinha dinheiro demais na universidade? Tem. Dinheiro sobrando na universidade? Tem, sim. Aproveitando aqui que estão nesse debate da educação, que já é a segunda vez que a educação é tratada, né? Então, é um tema muito importante. Não, essa questão do contingenciamento não é a primeira vez que acontece, não. Nos governos passados tiveram cortes muito maiores do que isso. Olha, então, continuando aqui, nesse contexto de educação, nós sabemos que a educação é um dos pilares primordiais do desenvolvimento social, econômico, político, pessoal, profissional de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, né? O meu pensamento, eu tiro, por exemplo, o país da Finlândia. Procuremos ler sobre a Finlândia, né? É pela valorização do professor que o país começou a se desenvolver. Nós sabemos como é a vida dos nossos professores hoje. Eu digo isso porque eu sinto na pele, né, por ser palestrante, por ir aos colégios, né, muitas vezes, tiro agora o exemplo do dia que fui com o professor Paulo Roberto, de moto, lá para o São Francisco, no meio da chuva, né, e a gente lá passando por dentro da lama, e eu dizia para ele, Paulo Roberto, você é um guerreiro, todo santo dia está aqui nessa luta, né, para poder se doar por amor, fazendo aquilo por amor, porque gosta, muitos professores amam sua profissão, né, então devem ser mais valorizados, né, e corte na educação ou contingenciamento, eu particularmente, a minha opinião, eu não sou a favor. Se você quer cortar alguma coisa, corte algo que não seja tão prioritário. Quando você investe na educação, você abre a mente das pessoas, você deixa pessoas preparadas para o debate, para o diálogo. Quer fazer corte? Então que faça uma reforma urgente da máquina pública, cortem todas as regalias dos deputados,
cortem todas as regalias dos senadores, trabalhem pelos seus salários apenas, não precisa das regalias. Pois é, isso aí teve até, entrando na parte da manifestação também, dia 26 teve essa manifestação a favor dessas reformas, para ser cortada. Hoje, um político, um senador, um político que está lá no Congresso, ele tem uma aposentadoria de R$28 mil acima até do teto do legislativo. Mas aí poderia fazer a reforma sem mexer com o homem do campo, sem mexer com o professor, sem mexer... Seria especificamente para essa área, eu concordo com você. E aí, sobre o corte, sobre as regalias dos políticos, eu sempre debato isso. Hoje eu coloquei a história do almoço depois do evento lá do PV. Olha, é outra coisa que a juventude tem que entender. Você, internauta, pesquise sobre o assunto. O problema do Brasil não está em subsídio de vereador, por exemplo. O vereador de Santana do Acreú ganha R$ 5.400, que é o nosso subsídio líquido. É muito dinheiro. Para quem está fora é muito dinheiro. Para quem está dentro já é pouco. Mas deixa eu lhe dizer, dá para economizar o dinheiro da Câmara de Santana ainda? Dá. Mas para economizar o dinheiro de Santana, é como você tem que compreender. Não precisa mexer, por exemplo, no subsídio do vereador. Para mexer no dinheiro, para economizar na Assembleia do Estado, não precisa mexer no salário, que é subsídio, mas chama salário que é fixo, mudaram só o nome. No subsídio do deputado, que o nome é subsídio, porque não é emprego, é provisório, enquanto ele está lá. É como se fosse uma ajuda de custo para o cara trabalhar a política, aquele mandato. Não é diminuindo o subsídio do deputado estadual. Na Câmara Federal, da mesma forma, não precisa diminuir, 33 mil deputados federais, não precisa diminuir o valor que o deputado federal ganha, não. O que precisa, gente, é mudar a Constituição e diminuir o valor dos repasses para o Legislativo. Por exemplo, Santana do Acaraú hoje é 140 mil. Isso é fixo. Por exemplo, se o vereador passar a ganhar amanhã R$1 por mês, os 140 mil continuam indo para a Câmara. E aquele dinheiro não pode ser gasto com educação, nem com saúde, nem com nada. É do Poder Legislativo. O presidente pode fazer reforma, pode fazer gabinete para os vereadores, pode aumentar o salário dos servidores, com aquele recurso, ele é fixo. Então, por que o subsídio de Santana é 5.400 líquido e de Sobral é 12 mil, por exemplo? Porque lá tem mais dinheiro. E por que lá tem mais dinheiro? Porque o município arrecada mais e a porcentagem é maior, é uma porcentagem fixa de 7%. Dependendo do município, varia de 5% a 7%. O nosso aqui é 7%. 7% da nossa arrecadação, da nossa receita, esse 7% ele é obrigatório ir para a Câmara. É lei. Se o prefeito não mandar até o dia 20, o prefeito perde o mandato. Entendeu? É lei federal. E nós, vereadores, não podemos mudar. É só a Constituição. Então, nós temos que fazer o quê? Agora, imagine, por isso nas minhas propostas que eu coloquei 10 exemplos de onde o governo poderia economizar dinheiro, eu coloquei isso. Diminui o repasse das câmaras de vereadores dos 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, né? 5 mil, alguma coisa, municípios no Brasil, diminui os repasses das 27 assembleias, diminui os repasses da Câmara Federal, fecha o Senado, que não serve para nada. O Senado Federal serve para quê, gente? Para aprovar o que foi aprovado. Desaprovar o que foi aprovado. E o pior, a Câmara Federal são 513 deputados, no Senado são 81, os 81 podem desfazer o que foi aprovado pelos 513. É um absurdo, né? É brincar, né? Muito bem. Agradecer ao nosso amigo aqui, Daniel Filho, né? Interagindo aqui com o nosso debate, né? O Avelino Neto, o Mauri André, o João Rios, todos os nossos internautas, o Clemilton Costa, obrigado aí pela audiência. Vamos para fazer algumas perguntas aqui dos internautas. Só sobre o contingenciamento aqui dos recursos da educação, que o Marcílio colocou, isso foi muito interessante, eu fiz aqui uma rápida observação, uma pesquisa bem rápida, e aí a diferença, realmente, eu concordo com você. Você tem razão. Na verdade, o contingenciamento não é um corte, é um bloqueio de um recurso disponível. Mas é assim, quando eu bloqueio um recurso disponível, qual é a garantia que eu vou ter que aquele recurso vai retornar? Esse é o problema. Então, assim, até porque... Já tinha a data prevista do voto, que era de agosto a outubro, essa volta desse contingenciamento. Pois é. Aí tem que ver isso aí, porque quando eu ainda bato na tecla o seguinte,
Se o município de Santana, por exemplo, trabalha com a receita que ele, dia 10, para quem não sabe, entra dinheiro na prefeitura, dia do recurso, é dia 10, dia 20 e dia 30. Então, em 10 dias entra o recurso. E é nesse período que os prefeitos se preparam para fazer os seus pagamentos. Então, assim, aí de repente, o que acontece? De repente, está previsto entrar 300 mil, aí só entra 100 mil, porque 200 mil foi retido, não sei por quê. Por causa de uma multa, por causa não sei o quê. Aí pronto, já desmantela a administração. Então, eu não vejo uma boa saída dessa ação do governo. O que falta, aliás, é o compromisso com a moral, realmente com os políticos a favor dos seus eleitores. Né? Muito bem. Esse é o Ponto a Ponto da Mix TV Alternativa. Nós trabalhamos aí por conta da NET Onda, que está aí sempre conectando você ao mundo com grandes pacotes aí de internet. Você pode ir lá na rua José Mariano, lá na sede da NET Onda, e conferir os planos que ela tem a lhe oferecer. O internauta Arlan, ele diz o seguinte: boa noite, queria saber dos entrevistados sobre qual motivo a cultura, inclusive relacionando atividades voltadas ao público jovem de Santana, não são vistas como prioridade pela gestão do município, diferente do que ocorre em outras cidades, como, por exemplo, Massapê. Alguém quer comentar? Olha, Pergunta do internauta Arlan. O Arlan, quero mandar meu abraço para o meu amigo Arlan. Primeiramente, assim, a pergunta foi por que a atual administração, né, não faz o investimento. Fala no geral, não é? Então, assim, porque eu ia dizer, se fosse a atual, eu disse, eu não posso responder, né, pela secretária, eu não posso responder por quem está atualmente à frente da pasta da cultura. Mas, assim, falando em termos geral das administrações, não só de Santana, mas de todo o nosso Ceará, todo o Brasil, muitas vezes, essa falta da valorização da cultura, que também é um dos grandes pilares, uma das grandes prioridades, né, do nosso povo, da nossa gente, que é a nossa cultura, né, é onde está enraizado, é de onde nós estamos saindo. Você está vindo lá de Santana do Acaraú, e geralmente por trás de Santana há alguma lembrança. O Rio Acaraú, né? O Rio Acaraú, quando a gente vai para lá nos festejos de julho, né? Muitas pessoas falam isso, inclusive um professor meu já falou uma vez, que vinha quando era jovem para cá, ele disse quando era pichote, né? Ele disse quando era pichote vinha para cá para ir para o Rio Acaraú. Então, pegando no contexto geral aqui da nossa cidade, né? Não das tantas outras administrações. Falta essa valorização na cultura, sim, mas se nós sabemos, quando nós sabemos de fato da realidade da cultura do município, o nosso município ele não recebe verba para a cultura, né? O vereador Domingos Sávio deve saber disso, não recebe verba especificamente lá para dentro da cultura, né? Recebe muitas vezes o esporte. A verba que vem para a cultura ela vai para a Secretaria de Gestão, para a Secretaria de Gestão enviar, né, muitas vezes para a cultura. Geralmente é assim que acontece, né, é assim que tem acontecido aqui na nossa cidade. Então, muitas vezes falta isso, não é daqui não, é lá de cima, esse investimento falta lá de cima, vem do governo federal, muitas vezes do governo estadual, e isso vem acontecendo. Mas nós sabemos que a valorização da cultura, ela deve ocorrer. Né? Nós tínhamos em Santana vários grupos de quadrilha. Isso combatia a ociosidade, isso combatia, de certa forma, muitos jovens envolvidos nas drogas, muitos jovens deixando seus estudos, porque aquilo ali ia interter a cabeça dos nossos jovens. Vários grupos de dança nós tínhamos aqui na nossa cidade, né? Então, isso precisa ser questionado, isso precisa ser revisto. O que é que nós podemos fazer para melhorar? Para retomar o crescimento cultural do nosso povo, da nossa gente? Onde é que está a nossa cultura? Os nossos tradicionais festejos de julho, né? Eu olho aqui também, lembro que era um evento cultural, mas também agrário, né? Ligado à agricultura, a exposição que tinha na nossa cidade, agropecuária, que era uma forma fantástica de valorizar a cultura. E essa questão também da exposição dos festejos que Santana tinha, era uma forma que trazia muita gente para cá. Com certeza, é nesse contexto que eu estou querendo chegar. Quando você bota atrativos na cidade, né, quando você investe em atrativos culturais na cidade, você, posteriormente a isso, você vai trazer,
você vai trazer várias pessoas de fora, você vai trazer muitas pessoas que vão vir querer participar, né, desses momentos festivos, culturais, e isso vai gerar renda dentro do município. O dinheiro vai começar a circular dentro do município. Então, a cultura ela não envolve somente, né, a parte cultural, a parte enraizada de onde nós saímos, de onde nós estamos vindo, mas ela envolve também o crescimento, tanto social como econômico de um município, né? Então, a cultura ela deve ser, sim, muito valorizada, deve ser resgatado, sim, muitas coisas, né, culturais do nosso município. Igor Braga é uma prova real, uma prova cabal da cultura santanense. Exatamente, eu ia até chegar nesse ponto, viu? Igor Braga é uma forma... E tem se mantido fortemente até agora, que a gente vê a dificuldade que ele, não só ele, como o restante dos que tentam fazer diferente com a cultura de Santana, tem esse impedimento, até mesmo esse enfrentamento, porque está difícil. Verdade. Então, só para terminar esse contexto, o Ike é uma pessoa que vive ali, né? Parece que eu vi umas fotos hoje, o Vanderlei esteve participando também, né, da sessão na Câmara, de um encontro na Câmara, eu estive vendo umas fotos, se eu não me engano foi hoje, não foi? Uhum. Né? Então, o Vanderlei, que também é um rapaz que sempre esteve envolvido na cultura santa. Quantos jovens o Vanderlei ajudou a tirar, né, do meio das drogas, apresentando para ele propostas através do teatro. Então, isso deve ser valorizado. A cultura deve ser valorizada tanto para o crescimento social como econômico também do município. E a gente vê também que tem bastante essas questões que são ruins para o município, que são bastante divulgadas. Mas a gente tem que ver também as questões que a gente vê que são favoráveis, como a questão da dengue em Santana. Foi feito agora o último censo, que Santana teve o caso 0 de dengue. Isso aí que deveria também ser bastante divulgado, juntamente com a Secretaria de Saúde, que é algo bom para Santana, porque teve, junto com esse combate à dengue, a gente, dentre os municípios da região, eu não sei o dado certo, mas ficou 0,06, alguma coisa para não zerar, porque não zera, mas o Santana teve 0 casos de dengue em Santana. Eu acho que isso é uma falha muito grande, né, da atual administração, essa falta de comunicação, né, essa falta de publicidade de suas ações, de participação nos movimentos dos secretários. Né? A gente só vê ali o empenho do secretário de saúde, né, participando. Nós já tentamos várias vezes convidar secretários para participar do nosso programa ao sábado, que é o Sabá da Mix, que inclusive agora, dia 1º, nós vamos estar recebendo o jornalista Manuelzinho Canafisto, e a gente tem essa dificuldade, a Câmara tem essa dificuldade, né, de receber, de ser atendido pelos secretários. Bom, só colocar aqui que eu não perco o raciocínio, porque eu perdi o outro do Emanuel, da outra fala, está ao vivo, a gente não está anotando nada, mas assim, sobre a cultura, para completar, para piorar, o atual governo federal fecha o Ministério da Cultura. E aí as pessoas têm que compreender isso. Por que isso, gente? É porque cultura e educação mexem com a mente das pessoas. Desenvolve, a pessoa cresce, ela pensa. Aí sim, a velha política, essa que é a velha política. Alguém, o novo, depende de como é que o novo chegou. A velha política quer que o jovem não pense, quer que o jovem pense menos, quer que o jovem não tenha tempo para estudar, não pesquise, entendeu? Quer que o jovem faça o que na cabeça dele é bom. Por exemplo, vamos aqui. Aqui em Santana do Acaraú, por exemplo, eu achei um absurdo quando tiram o Igor Braga, né? Ele não pediu para falar isso, estou dando minha conta, é eu que estou falando, da cultura para a saúde. Um monitor cultural, um cara que gosta da cultura. Né? Tem o Vanderlei, como você citou. Ora, aí você... Mas por que, gente, essa mudança? E por que não investir? Nós já temos, por exemplo, eu sempre tenho dito isso, as nossas gestões municipais, que não investem na cultura, que algumas investiram. É bom dizer que alguns passados investiram. Como o Emanuel colocou, quem lembra, não vou citar o nome de prefeito aqui para não dizer que eu estou babando, puxando o saco, eu estou propagando. Mas quem lembra dos grandes festivais de quadrilha que nós tínhamos na zona rural? Qual era a gestão? Quem lembra daqueles encontros de pais, de mães que tinha nas comunidades? Quem lembra das festas de Santana do Acaraú, o internato colocou aqui, das barracas do Rio Acaraú? Por que acabou?
As barracas, na verdade, nós temos um problema sério com a questão ambiental, né? SEMAS não permite mais que monte barraca ali e tal. Eu até onde Deus estava pensando por que não fazer um TAC, né? Juntar o Ministério Público, Prefeitura, Câmara, e a gente fazer um TAC para revitalizar o Rio Acaru e liberar as barracas nesse período, voltar aquelas barracas, porque aquilo ali é um momento de lazer. Hoje, na Câmara, eu falei do Carnaúbas. O Carnaúbas poderá ser o nosso grande ponto turístico da nossa cidade futuramente, quando concluir a obra, você fazer uma obra de infraestrutura, uma estrada chegando até lá, ser um lazer como Ipaguaçu, Mirim é o lazer de Massapê e de Santanense que vão para o Mirim. Então, nós temos um açude belíssimo aqui para ser concluído, que já tem muita água, que é o Carnaúbas, que tem a mesma estrutura que o Ipaguaçu Mirim tem no seu projeto, que poderá ser um ponto de lazer da juventude, que nós estamos à mercê disso. Agora, quando o governo chega e diz, e fecha a Secretaria de Cultura, ele quer colocar o quê? E qual é o recado que ele está dando? Eu não quero cultura. E aí o ponto principal, o caso do Bolsonaro é muito parecido com o prefeito do Rio de Janeiro, que é evangélico. O Crivella, você quando é prefeito de uma cidade, quando é governador do estado, presidente da República, você tem que entender, até vereador, você está na política, você tem que entender que eu não posso legislar, eu não posso administrar, para mim não, porque eu gosto não. Eu vou lá para a Câmara apresentar projetos só que eu gosto. O que eu não gosto, não estou nem aí, não é assim. O gestor principal, ele é gestor de todos os povos. O Crivella não deu dinheiro para o Carnaval, porque disse que o Carnaval do Rio de Janeiro é só esculhambação, é prostituição, é não sei o quê. Que tem isso também? Tem. A gente sabe que tem. Mas, meu amigo, acima disso, acima dos negativos, está o positivo, que é o turismo. O mundo inteiro visita o Rio de Janeiro no Carnaval. O mundo. Aí o cara diz, não, porque a Rede Globo, não sei o quê, nada a ver. Mesma coisa é o Bolsonaro. O Bolsonaro quer administrar, quer criar todas as escolas militares. Porque ele é militar, aí eu tenho que ser militar. Não, isso aí é né? até uma das propostas de campanha dele, porque assim, já que ele foi eleito, ele é o candidato que representa a população. Se a população quis ele ali, é porque a população quer escolas militares. Não, veja bem, eu não sou contra escolas militares. Agora, eu não posso impor a escola militar como uma saída. Ou seja, o regime militar é a única saída para nós todos. Todos nós agora... é igual... agora eu questiono, às vezes, algumas religiões. Né? Eu respeito todas as religiões, evangélicos, católicos, mas tem religião que... pessoas que pregam que só o Deus só serve aquele, o outro Deus não serve. Então, assim... será que a escola militar realmente é o ideal para todos os níveis? Ou tem que ter a escola militar também? É isso que a gente tem que colocar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É importante ter a escola militar? Digo sim. Mas será que todas têm que ser militar? Tem que ver isso aí. Não é que era todos, é que pelo menos, a questão que ele queria é que pelo menos na capital deveria ter uma escola militar. Na capital. Olha, vamos falar de Santana aqui, da educação ainda, juventude, educação é o tema aqui. Eu defendi na Câmara, tem um requerimento meu aprovado, que o internato tem que entender que o vereador, quando é projeto de lei que onera o município, não pode apresentar, só pode apresentar requerimentos. Projeto de lei só se for por indicação. Mas eu solicitei ao prefeito há muito tempo que transformasse o João Cordeiro numa grande escola modelo do município. E isso eu defendi desde a época do Helder, antes de eu ser vereador. Que pudesse ter um modelo, uma escola modelo. E daquele modelo a gente vai passando aos poucos, ao distrito, às localidades, de acordo com o recurso que a gente conseguir. Então, assim, o João Cordeiro hoje, atualmente, vamos falar de atualmente, com a administração do Regis, por exemplo, melhorou? Melhorou. Uma vez uma mãe chegou para mim reclamar do Regis, porque o Regis não deixava o aluno entrar depois do horário. Eu digo, minha filha, ele está certo. A escola tem que ter regra. A escola tem que ter disciplina. Então, para mim, impor disciplina no meu município, na minha escola, onde eu sou prefeito, onde você é diretor, não precisa ser militar. Precisa, ao matricular a criança, o pai chegou para matricular, a primeira coisa, o pai vir matricular. Né? Tem que vir matricular o pai. E antes de a conversa, vem cá, o pai, aluno, olha, aqui é assim. Assine aqui o termo, aqui, leve para casa. A regra aqui é essa.
a questão da adesão das escolas militares é feita por concurso. Não é, por exemplo, um pai quer colocar o aluno lá que ele vai ter o aluno estudando, não. Não, é por concurso. Você sabe por que o Soletrano, o quadro Soletrano foi extinto do Caldeirão, do Hulk, da Globo? Porque todos que participavam, dentre todas as escolas, os alunos de escolas militares sempre tinham vantagem e sempre ganhavam. Por que será? Será que a educação deles já está assim bem avançada do que a das outras escolas? Eu acho que esse mesmo regime que se aplica no militar pode se aplicar a qualquer escola. Eu me Ó, lembro e quando nós- e nós temos que conviver. meu primeiro ano no João Cordeiro, meu primeiro dia de aula, eu fui de Havaianas e a diretora me voltou, não deixou eu entrar na Justamente, tinha que ser escola. feito assim. E a questão também, a gente tem que ver, de 20 anos atrás para cá, a relação de notas do Enem, a relação de notas do vestibulares, como vem caindo a questão do conhecimento. Muito bem. Aí tem que ser debatido. Agora é bom colocar o seguinte, desse tema aqui que é muito polêmico, que nós temos que entender, somente os gestores, mais uma vez eu digo, eu não posso fazer da minha cabeça. Eu tenho que entender que eu tenho que eu preciso lidar com diversos tipos de culturas. Isso é A óbvio. diversidade, por exemplo. Por exemplo, a diversidade cultural, a questão da pessoa, da sexualidade. A minha visão, por exemplo, sobre a sexualidade, eu acho que sexualidade não deve ser uma preocupação, digamos assim, de governo, de projeto de lei de governo. Acho que é uma coisa pessoal de cada pessoa. Coisa íntima. Isso, mas íntima não, da pessoa. não tem que ter Não é eu que vou incentivo. dizer se você tem que ser mulher ou homem. Muito bem. Já É a estamos pessoa. alongando demais esse assunto. Deixa eu Sabino, você só, queria encerrar? encerrar essa fala, né, que eu tentei falar e aí ficaram os dois conversando e debatendo. Mas assim, puxando lá do início que o vereador Domingos Sávio falou, na questão da nova política e tudo mais, e o que o Marcílio também disse anteriormente na sua fala, não podemos aqui falar de nova política sem lembrarmos da nossa tradição. A nossa cabeça deve estar no futuro, mas os nossos pés devem estar cravados na tradição. Então, não dá para falarmos de nova política sem lembrarmos do que foi feito, né, na antiga política. Até porque isso vai servir como norte para poder, o que é que está bom para a gente deixar continuar? O que é que não está bom para a gente melhorar? O que é que a gente pode fazer para poder inovar? É dessa forma que acontece, é nesse diálogo. Né? E continuando nesse contexto, né, que foi tratado das escolas militares, que são escolas boas, né, de disciplina, mas a disciplina maior, isso nós vemos hoje, isso é dado, isso é pesquisa, muitos professores, isso tem pesquisa, muitos professores com depressão, muitos professores doentes, porque muitas vezes a disciplina, né, a disciplina ela deve começar dentro de casa. O professor está ali para complementar a educação do aluno, a escola está ali para complementar. Então, deve-se haver políticas públicas também que vão de encontro à sociedade, às famílias, para melhorar também a questão dentro de casa, conscientizar. Eu tenho 24 anos, né? Já estou de pescoço grosso, como diz o ditado, mas assim, às vezes dentro de casa, eu me levanto da mesa, às vezes eu deixo uma coisa fora do lugar, como a cadeira, meu pai vai lá onde eu estou, né, e diz, Emanuel, você deixou a cadeira fora do lugar, volte e vá colocar. Então, isso, ele sempre diz para mim, né, é um homem que eu gosto, é um homem que eu amo e que eu tenho como exemplo de vida, ele sempre diz, a pessoa quando tem disciplina, ela chega longe. Então, a disciplina ela deve começar dentro de casa. Não vou aqui falar, né, me estender aqui, só falar desse ponto. Vamos olhar para as escolas profissionalizantes do governo do estado do Ceará, que são exemplo no Brasil inteiro. É exemplo para o Brasil inteiro, jovens se profissionalizando, jovens com altos resultados nos vestibulares se destacando. Então, assim, existem tantas e tantas formas de poder investir na educação. Nada, é bom colocar assim, que você também, como eu, não somos contra escolas militares. Não, a escola militar é fundamental, sim. Ninguém é contra. Assim também como a escola profissionalizante é fundamental, assim como a escola de ensino médio normal, que não é profissionalizante, mas também não é profissional,
que é o Nazaré Severiano, que é um bom colégio, né, que é um colégio que de lá saem grandes profissionais, grandes alunos. Então, nós devemos frisar isso na nossa cabeça. Como o Igor Braga falou na época dele, nós tivemos várias pessoas que passaram pelo João Cordeiro, várias pessoas que estudaram no João Cordeiro, que saíram do Colégio João Cordeiro e que hoje estão aí, né, grandes profissionais, grandes pessoas de bem, mas isso depende da cultura de cada época, de cada tempo, né? Então isso deve ser olhado. A base é a família. A base é a família. A base principal é a família. Com certeza. A família e a escola devem sempre caminhar juntas para poder nós termos aí futuros cidadãos, pessoas de bem, né, que olhem com um olhar mais humano uns para os outros. E só para finalizar essa questão também escolar, foi criada uma lei agora, que a Lei 3.803 de 2019, que determina que a notificação imediata tem que ser feita. A questão por exemplo, um aluno tem 30% de falta, tem que ser notificado ao responsável, como conselho tutelar, para saber o que está acontecendo nessa família, porque a questão dele está faltando às aulas. Isso aí tem que ser feito em todas as escolas. Outro absurdo é a lei que permite o aluno passar mesmo sem saber, né? Pronto, vamos. Dessas aí. Já a terceira vez que a gente debate educação, esquecendo aí a juventude. Começou atrasado, passa mais um pouquinho. Tá bom, tá passando nosso horário. Fazer aqui uma publicidade aqui do 4º ciclo de palestra Bárbara de Alencar, amanhã, dia 31, às 14 horas, na Escola de Ensino Médio Nazaré Severiano, né, aberto ao público. Palestrante é o poeta e escritor Gilmar Chaves. Aí, né? Isso aí, ó, a questão isso é no Nazaré, né? Nazaré amanhã. Isso a mídia deveria compartilhar, não só a mídia, como a população de Santana deveria compartilhar isso aí para que tenha uma interação bastante acessível a todos. Muito bem. E ainda falando de cultura, dia 27 de junho nós vamos ter o Ponto a Ponto com o tema cultura. Vamos estar recebendo aqui a professora de dança, Kátia Flávia, o diretor de teatro Vanderlei Silva e o músico Chiquinho do Saboia, dia 27. E você tem que lembrar dos internautas. O Edilano está aí. O Edilano aqui, é fã da Mix. Eu já vi aqui, desculpa. Abraço, Edilano. E no dia 13, o nosso Ponto a Ponto traz como tema o homossexualismo e os seus tabus. Dia 13. E agora sábado, Manelzinho Canafista, dentro do Sabadão Mix. Bem, amigas, a gente já passamos aí do nosso horário, acho que foi bastante proveitoso aqui o nosso Ponto a Ponto de hoje. Eu queria finalizar, né, compartilhando aqui uma reflexão com vocês, e vocês dando o seu ponto de vista e já fazendo as considerações finais, pode ser? A reflexão é o seguinte, caros convidados: sobre a possibilidade de intervenção social dos jovens, né, na construção de um futuro melhor. Comentem. Bom, é muito parecido com o que a gente falou no início, né? O jovem tem que estar inserido no debate, né? Inclusive na política, porque só existe uma forma de transformar o mundo hoje, através da política. É da política. Claro que... E aí, quando eu falo da política, aí eu faço aqui uma crítica, é o seguinte, ao sistema. Para você ser conselheiro tutelar, por exemplo, precisa fazer uma prova. Precisa demonstrar experiência. Política também. E para ser vereador, deputado federal, não precisa. Não precisa nem ser graduado em nada. Nada, né? Nada. Eu não vou nem para graduação, porque às vezes... Mas que um conhecimento básico na área. E isso é importante. E isso serve justamente também para os jovens que estão querendo adentrar na política. Ou seja, não é só chegar e dizer, eu vou me candidatar e pronto. Não, você vai se candidatar para quê? Fazer o quê? Para ser diretora da Escola do Estado também tem uma prova. Para ser diretor da escola tem uma prova, tem uma seleção, tem tudo. Então, assim, o sistema político tem que mudar. Tem que mudar e a mudança principal é isso. Claro que uma vez eu conversando com um amigo meu, ele dizia assim, para os vereadores do município, que eu randei em algumas câmaras, a maioria são muito despreparados, não conhecem nada do legislativo. Eles dizem, rapaz, esse é normal, bodegueira, não sei quem. O cara vai votar lá, vota, não sabe o que está votando, não sei o que e tal. Assim, não estou defendendo aqui que todos têm que ter o mesmo conhecimento. Não, tem que haver uma
eu acho que tem que haver assim, os dois lados. Por exemplo, a nossa Câmara aqui, eu digo que é uma boa Câmara, uma excelente Câmara, digamos assim, apesar de alguns problemas, mas nós temos aqui advogados, nós temos profissionais de saúde, nós temos pessoas da contabilidade, que é o Fabinho, nós temos radialista, que sou eu, da comunicação, nós temos professores, né? Professor, e nós temos pessoas ligadas diretamente ao movimento comunitário, eu e outros, enfim. Então, assim, está bem mesclado, está bem. Na hora que tem um debate, de todas as áreas, você tem um pouco de conhecimento. A maioria tem um pouco de conhecimento de debater o assunto. Então, assim, eu acho o seguinte, que tem que estar inserido, o jovem tem que inserir nesse debate, mas antes tem que se preparar. E se preparar não é ele achar que ele é o dono da verdade. Às vezes eu peco também, a gente peca, todos nós achamos que o que eu falo é o correto, que o que eu defendo é o correto, e às vezes não é. Então nós temos que fazer o quê? Vamos dialogar. Eu pedi à Câmara, o Célio, só para fechar aqui, para fazer um encontro por mês em Santana. Um encontro independente, uma espécie de conselhão à noite. A gente ir para lá e debater Santana, do jeito que nós estamos debatendo aqui. Aí o professor leva um tema, o Manuel leva um tema, eu levo um tema, o Igor leva um tema. Vamos lá debater o assunto do momento. Qual é o assunto do momento da semana de Santana do Acaraú? Hoje, o que foi, o que está rolando? Vamos conversar. E aí vamos abrir um diálogo sincero. E eu encerro também fazendo um apelo aos jovens, dentro desse contexto de inserir o jovem na política. Jovem, não se intrigue com o seu vizinho, não se intrigue com o seu amigo da rede social, não baixe o nível na rede social porque você discorda do ponto de vista do colega. Continue lá discordando dele, ele discordando de você, mas se respeite, pelo amor de Deus, e não entre na vida pessoal da pessoa. E a questão também dos anônimos, né? Dos anônimos, foi muito bem lembrado, Marcelo, os anônimos. Os ausentes nunca têm razão. Pronto, os anônimos, aqueles anônimos, fake news. Tá cheio de jaburu novo aí. Tá cheio, agora tem uns aí, que eu não vou dizer o nome para não propagar, mas tem um aí que está até mais ou menos. Agora, assim, eu faço um apelo aos fake de Santana, porque assim, às vezes o cara é fake porque ele não quer aparecer, tudo bem. Até é um ausente. Contribua, mas faça o seguinte, só publique algo que construa. Mesmo você sendo fake news, tem um fake aqui, Santana, que aqui eu dou umas olhadas nele. Eu dou umas olhadas nele. Ele já falou de mim, já me elogiou. Então, isso é importante, a gente está ali, mas não publique também baixarias, se você não publicar baixaria, e o que você publicar realmente for verdade, mesmo você sendo fake, você vai passar a ter credibilidade, porque você junta as coisas, não é isso? Obrigado, parabéns. A Mix TV Alternativa Santana do Acaraú, estamos sempre à disposição para participar em outros momentos. Eu também aqui agradecer os meus colegas, foi muito bom o debate, continuemos assim. Considerações finais aí, comente aí sobre a reflexão. Bom, a reflexão que hoje tivemos aqui é que deveria ser bastante divulgada em relação aos jovens, né? Que a gente tentou passar, ou até passou. Isso que a gente quer que eles aprendam como a gente está. Eu não sei se a gente está diante deles ou se a gente está atrás. A gente está junto, nessa forma. E assim, temos que ver também principalmente a questão, porque próximo ano pode ser questão eleitoral, porque ainda está sendo aí a questão do Congresso, se vai ser ou não aprovada essa lei que vai aumentar para 5 anos o mandato sem reeleição. Aí, se for o caso, teremos aí mais 2 anos de mandato, os que estão na atual administração, para ser tudo estabilizado. Presidente, candidato a deputado estadual, enfim. Aí, assim, o que hoje que eu peço a todos os jovens que se interajam, que tenham uma interação maior com a política, porque isso vai definir o futuro de cada um de nós. E eu quero agradecer aqui também todos que estão aqui com a gente, o Domingos Salvo, o Igor Braga, o Emanuel, o Luan Alex, o Daniel, principalmente os internautas, que eles que fazem a gente estar aqui. E obrigado a todos, uma boa noite e fique com Deus. Né? Pronto, então, fazendo as considerações finais e essa reflexão, né, da política, eu vou puxar mais aqui para o lado santanense. O que Santana precisa hoje, necessita,
até porque isso não é realidade, o município, principalmente do estado do Ceará, Santana hoje não deve ver a política de direita, ou de esquerda, ou de centro, né? Não é dessa forma. O que Santana hoje precisa é colocar os santanenses começarem a conhecer de fato a política, se inserirem na política, né? O Papa Francisco aqui tem numa das falas dele, onde ele foi questionado sobre a política, ele foi e disse que a política é uma das formas mais altas da caridade, né? Uma das formas mais altas de se praticar a caridade. Então, nós devemos tentar praticar, sempre lutar, a boa política, não a política de direita, a política de esquerda, até porque nós sabemos que todo extremo é doentio, todo extremo peca, né? Seja da extrema direita ou extrema esquerda. No nosso município não existe essa realidade, né? O que nós devemos pensar em Santana, no desenvolvimento de Santana, nós sabemos disso. O nosso município, infelizmente, nós não temos essas arrecadações todas que deem para poder tá aí suprindo as necessidades do desenvolvimento do município. Santana precisa hoje urgentemente de empreendedorismo, Santana precisa de fábrica, precisa de renda, mas para poder trazer fábrica e renda precisa de muito estudo, precisa de muita programação. E capacitação, né? Principalmente, que a gente precisa capacitar a nossa população. Com certeza. Então, nós temos aí o Sebrae com vários cursos capacitando jovens a cada dia que passa. Então, existe um programa do Sebrae que faz parceria com as prefeituras para capacitar os nossos jovens, os nossos agricultores rurais. E Santana precisa sim de empreendedorismo. Santana precisa descentralizar do poder público, da prefeitura, a questão do cabide de emprego. Isso deve acabar em Santana, porque quando você investe com fábrica dentro do município, vai circular o dinheiro, o município vai começar a andar, o comércio vai começar a fluir, isso vai melhorar tanto a vida dos comerciantes como a vida do povo, né? Então isso deve haver, deve se colocar na cabeça que Santana precisa crescer, precisa se desenvolver sem olhar lado A ou lado B. Santana, nesse momento, o povo santanense precisa, de fato, começar a conhecer e interagir dentro da política, conhecendo as realidades do município, estudando o que é que o município está precisando, porque não adianta chegar com promessas, com conversas, sem ter fundamento. Então, deve-se estudar sim. Santana precisa disso. O que é que está errado em Santana? É isso? Na educação, o que é que está errado? E nós estudarmos em cima daquilo, para quando houver a crítica, olha, a gestão está pecando nisso na educação, mas a solução está aqui, né? Não é nós simplesmente, muitas vezes, chegarmos e dizermos, o erro é esse, mas precisamos também estudar e vermos propostas que beneficiem a nossa Santana. Então, eu agradeço muito de coração ao nosso amigo Igor Braga, que fez esse convite, agradeço muito ao nosso vereador Domingos Sávio, que é uma pessoa de luta, de garra, ao nosso amigo Marcílio, os meninos que estão nos bastidores, que é o Daniel Filho, é o Alex, que é meu primo, né? Então, e saúdo a cada um de vocês, a todos os santanenses que estão aí ligados, a todos os santanenses que sonham com prosperidade e que querem ver um dia Santana crescer com ética, com embasamento e, acima de tudo, com alegria, com felicidade, que gere, né, emprego, que gere renda para todo o nosso povo santanense. Então, muito obrigado, boa noite, bom fim de semana a todos, amanhã é sexta-feira, né? Então, bom fim de semana a todos, que tenhamos muita paz, que Deus nos abençoe. O Edilano, né, tá dizendo aqui que houve pouca interação com os comentários e discussão dos internautas. A gente verdade, eu ia falar pede desculpa por essa falha, né? O nosso primeiro, a gente sempre... Primeiro ao vivo e o Carlos nervoso. Mas a gente promete nos próximos a gente ter uma maior interação com os nossos internautas. Queria complementar na fala do... Pronto, era só a questão de ser, a questão que Santana realmente... O desenvolvimento não tem sido feito, é a questão disso aí, porque não tem fábrica, não tem uma subestação energética aqui para poder trazer fábrica para Santana. Não, mas isso aí, desculpe, Santana já teve várias empresas. Aqui nós já tivemos empresa de estofados, já tivemos empresa de móveis, tivemos fábrica de rede. Eu acho que em Sítio Alegre tem várias empresas, lá não tem uma subestação. Eu acho tem que a capacitação da população. A capacitação, assim, sim, mas questão de subestação de energia, eu acho que isso aí não é desculpa, não. A Enel já se propôs, vai começar outro programa, viu? Vamos encerrar. A Enel já se propôs quando tiver um empresário
interessado, ele diz que a energia não é problema. Pois não. é, falando só desse contexto da energia aqui de Santana, pelo pouco conhecimento que tenho dentro da área da engenharia. Vamos marcar um programa para a gente falar sobre isso? Não, só esse contexto, pode ser. Mas só nesse contexto, para podermos trazer a subestação para cá, a Enel também vai querer saber o que é que ela vai ganhar com isso. Né? Então, precisam ter 2 projetos, precisa ter a demanda, então precisam ter 2 projetos de fábricas para o município, né, com tudo direitinho para que aí possa trazer. Então, é aí onde a gente clama pelos filhos da terra, que são empresários bem-sucedidos. Eu tenho alguns amigos, né, que são empresários bem-sucedidos fora de Santana, que olhem para Santana, tentem conversar com o poder público, e o poder público também tem que ser flexível nisso, né? Tem que dar isenção de imposto, nessa parte tem que capacitar. Pronto. Então, invistam dentro de Santana do Acaraú, que a terra de vocês está precisando. Vamos ver aí para o primeiro programa de julho, a gente vê aí um tema nesse sentido, pode ser? Encerrando já aqui, pessoal, a gente dizer que nós temos a grande parceria do Dom Chicote Barbearia, né, especialista em barbas, cortes masculinos, cortes kids, penteados, brindados. É só ligar no 996 18 90 10 e marcar, né, aí agendar o seu corte lá na barbearia Dom Chicote. Trabalhando também por conta da Net Onda, né, também trabalhando por conta do Som do Bar, nosso amigo Luan Alex, e lavagem de estofados com Ivanilson Mesquita. Agradecemos a todos os nossos internautas que ficaram até agora. Dia 13 nós teremos o Ponto a Ponto com o tema homossexualismo e seus tabus, e encerramos aqui dizendo o seguinte: um Brasil seguro, simples e livre, onde todos possam chegar lá. Nós, vocês jovens, deve ter esta motivação, ter fé e acreditar. O que nos leva a morrer é o senso de responsabilidade com o país e as próximas gerações. Boa noite a todos e fiquem com Deus único e todo-poderoso. Ok? Com você, Luan.